E para esse jogo dessa quinta-feira contra o Bangu, o técnico Tite não vai poder contar com Pulgar, suspenso, De La Cruz e Alan. Pois é, o Flamengo divulgou nas redes sociais situação sobre De La Cruz e Alan. Anota aí. O Flamengo informou que o atleta De La Cruz realizou tratamento por conta de dores no ombro e está fora da partida contra o Bangu. Já o atleta Alan realiza trabalho de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias. Eu vou discordar da nota do Flamengo quando diz um período curto. Beleza, se você parar a analisar 12 dias, não é nem metade de um mês. Só que, gente, 12 dias para fazer trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga, eu acho muito tempo. Dos males, o menor, pelo menos é um período que o Flamengo não vai ter muitos jogos importantes. A verdade é essa. Tem o jogo contra o Fluminense no dia 25, que eu considero extremamente importante, um clássico. E para mim, tem sido a maior rivalidade no futebol carioca nos últimos anos. Tanto é que Fla-Flu decidiu os 2 últimos campeonatos cariocas, o Fluminense levou a melhor. Eu vejo o Fluminense hoje como favorito do campeonato para ganhar o Campeonato Carioca. Ah, mas o elenco do Flamengo é melhor. Beleza. Só que hoje o time do Fluminense está ajustado. Extremamente ajustado. Claro, não é imbatível, mas o Tite ainda busca a batida perfeita no Flamengo, digamos assim. Tanto é que o próprio Tite fala isso. Então, com esses desfalques, qual foi a lista de relacionados no Flamengo? Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves. Zagueiros: Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Cleiton. Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Carbone. Carbone, que é o jogador da base do Flamengo. Volantes: Igor Jesus, Ryan Lucas e Everton. Caraca, 3 volantes da categoria de base do Flamengo. Meias: Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Lohan relacionado. Para mim, Lohan é a próxima joia do Flamengo aí, que vai brilhar futuramente com a camisa rubro-negra. E para finalizar, os atacantes: Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Gabigol, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves, que é um meio atacante. Botei aqui como atacante, mas vocês entenderam. Dito isso, qual é o time titular do Flamengo? A provável escalação? Vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Igor Jesus ganhando a vaga no meio de campo, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo entrando na vaga do De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Eu acho correta a escolha tanto pelo Igor Jesus quanto pelo Luiz Araújo. Igor Jesus entra ali. Lembrando, Pulgar suspenso, está fora. Alan, que seria o substituto imediato, está fora para reequilíbrio muscular. Eu acho que tem que utilizar o Igor Jesus, que para mim é um bom jogador. Eu gosto de comparar muito o Igor Jesus com o João Gomes. Para mim é o mesmo estilo de futebol. Acho até que o Igor Jesus pode seguir o mesmo caminho do João Gomes. Claro, tudo depende de muita coisa, N fatores, de oportunidade. Mas muita gente vai falar assim, mas por que não botou o Thiago Maia? Já vou explicar por que não colocou. E no ataque colocou o Luiz Araújo, que na minha concepção tem entrado super bem. Inclusive, quando foi titular no último jogo também jogou bem. Para mim, foi o melhor em campo. Eu acho que a oportunidade para o Luiz Araújo na vaga do De La Cruz correta, sobretudo do ponto de vista tático. Luiz Araújo atuando pela ponta direita, o Cebolinha pela ponta esquerda, o Pedro centralizado, a Arrascaeta sendo responsável pela armação das jogadas e o Gerson sendo volante, mas também indo muito ao ataque. Então, estou de acordo aí com as escolhas do Tite, a ver como será o time, o desempenho do Flamengo dentro de campo. Sobre o Thiago Maia, por que ele não foi nem relacionado? Porque o Internacional continua insistindo na contratação do volante. O Internacional, inclusive, aumentou a oferta ao Flamengo. A última oferta do Inter ao Flamengo foi 3 milhões de euros de maneira fixa e 800 mil euros em metas. Agora o Internacional aumentou a oferta, mas não chegou aos 5 milhões de euros que o Flamengo pede para vender o jogador. O que me falaram, um pouco mais de 4 milhões de euros. Foi isso que me falaram só. Confesso para vocês que eu não tenho o valor exato. Mesmo assim, será que vale a pena vender o Thiago Maia por esse valor? Supondo que a proposta tenha sido de 4 milhões de euros. O Flamengo vai ter que ir ao mercado contratar um volante. O jogo contra o Bangu mostra isso. Pulgar suspenso. Alan fazendo reequilíbrio muscular. Não dá para você botar uma pressão toda no Igor Jesus. Eu acho que o Igor Jesus ele tem que fazer um trabalho, indo aos poucos, para não queimar etapas, tal como fizeram com o João Gomes. Para não botar essa pressão toda no Igor Jesus. O Flamengo, com 4 milhões de euros, vai conseguir contratar um bom volante no mercado? Um volante com o potencial do Thiago Maia? Ah, não vive boa fase no Flamengo, concordo, mas é bom jogador. É um reserva de luxo, digamos assim. O Flamengo vai conseguir contratar? A pergunta é essa. O questionamento é esse. Eu fico um pouco receoso. Para vender o Thiago Maia ao Internacional, tem que ter um jogador bem encaminhado para a posição. O Flamengo vai viver ano conturbado.
muitos jogos, Copa América, o futebol brasileiro não vai parar. Vale o risco? Fica essa pergunta e eu quero que você dê sua opinião, torcedor rubro-negro. Vale a pena vender o Thiago Maia, que seja por 4 milhões de euros? Vale? Pode comentar à vontade aí.